Você já ouviu falar em eletroneuromiografia? Bom, a eletroneuromiografia é um exame diagnóstico que avalia a função dos nervos periféricos e dos músculos. Esse teste investiga se há problemas na transmissão de sinais elétricos entre os dois, ajudando a diagnosticar tanto doenças neuromusculares quanto aquelas que acometem somente o nervo ou apenas o músculo. E vamos começar discutindo um pouco sobre como é o funcionamento desse exame. Ele pode ser dividido em duas partes, na eletroneurografia e na eletromiografia. Na eletroneurografia, que é usada para identificar se há algo de errado com os nervos, o equipamento mede o tempo que o impulso elétrico leva para percorrer esse nervo. Além disso, esse equipamento também mede a velocidade de condução nervosa e a força do sinal elétrico, o que permite avaliar se o nervo está saudável, comprimido ou lesionado, por exemplo. Já na eletromiografia, a atividade elétrica dos músculos é avaliada por meio da introdução de um eletrodo de agulha dentro do músculo. Com essa agulha inserida, o paciente é orientado a relaxar e depois contrair esse músculo, e essa atividade elétrica é registrada tanto em repouso quanto em contração, o que pode ser usado para identificar possível perda de estímulo nervoso ou doenças musculares. Essas respostas são captadas pelo eletrodo e são transformadas em sinais gráficos, que se guiam em alguns parâmetros, como o tempo entre o estímulo e a resposta muscular, a rapidez com que o sinal percorre um nervo e a intensidade da resposta elétrica. Quais princípios biofísicos guiam esse funcionamento? Bom, o potencial de ação consiste nos impulsos elétricos que fazem nervo e músculo se comunicarem. A eletroneuromiografia mede justamente como esses potenciais são gerados, conduzidos e registrados. Já a condução elétrica é a propagação desses impulsos ao longo de todo o nervo. Por último, a fisiologia do reflexo também é analisada pela eletroneuromiografia. Um exemplo disso é o reflexo Huffman, que pode ser definido como uma versão elétrica daquele reflexo que as pessoas têm quando o médico bate o martelo no nosso joelho. Agora que você entendeu como ele funciona, deve estar se perguntando: quando que o médico pode pedir esse exame? Bem, ele é pedido quando o médico quer saber se o problema está no nervo ou músculo, também em caso de aparecimento de sintomas como formigamento, dormência, fraqueza, choques ou dores musculares. Esses sintomas podem ser suspeitas de compressão de nervo, distrofias musculares, falha na comunicação nervo-músculo e em caso de traumas e doenças que afetem diretamente os músculos. Por isso, o médico precisa avaliar o funcionamento completo do sistema. Mas e quando o paciente não pode ou não deve fazer o exame? Quando o paciente possui marca-passo, já que o estímulo elétrico pode interferir nesse aparelho. Também em casos de distúrbio de coagulação, para evitar sangramento no uso da agulha. Gravidez, dependendo da idade gestacional, ou se existe alguma infecção ou ferida na pele onde deveria se inserir a agulha. Para finalizar, é muito importante a gente refletir tanto sobre as vantagens quanto sobre as desvantagens da eletroneuromiografia, porque ela é um exame muito útil para descobrir se tem algum problema no nervo, no músculo ou até na comunicação entre eles, evitando exames desnecessários que muitas vezes são até mais caros e mais complicados, e ela consegue mostrar a gravidade da lesão, sendo uma ferramenta muito boa para orientação do tratamento, além de ter um risco baixo, quando feito com profissionais capacitados, claro. Porém, o exame pode ser desconfortável, tanto pelo estímulo elétrico, que pode dar algum tipo de dor, quanto pela agulha, além de exigir cooperação do paciente para relaxar e contrair os músculos no momento em que o médico pedir. Outro ponto negativo é que ele não consegue detectar lesões muito recentes e que ele demora cerca de 30 a 60 minutos para ser realizado. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que apesar das suas desvantagens, a eletroneuromiografia é como um detetive elétrico, que auxilia o médico a descobrir a causa dos sintomas e que é muito eficaz quando devidamente indicado, sendo seguro, confiável e sendo uma ferramenta essencial para neurologistas e ortopedistas, fazendo toda a diferença no diagnóstico e na recuperação do paciente.